Olá, bem-vindo a mais um Evangelho da Graça. Nós continuamos aí nas bem-aventuranças. Hoje, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, nós vamos ler a terceira bem-aventurança, que aparece aí para nós. No versículo de número 5, diz: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Muito felizes os mansos, porque herdarão a terra. A mansidão que Jesus traz aqui não tem a ver com preguiça, não tem a ver com falta de atitude. Mansidão tem a ver com domínio próprio, tem a ver com, de fato, exercer o completo domínio, ou buscar isso, né? Todos nós somos falhos, mas nós precisamos buscar ter o domínio aí das nossas ações, buscar, inclusive, também naquilo que é bom para pensarmos. Afinal de contas, quando nós vamos agir, nós recorremos ao depósito da nossa mente, do nosso coração, para podermos tirar de lá o que vamos falar, aquilo que vamos fazer. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração, a mente. Portanto, isso também influencia. E o apóstolo Paulo diz que a gente precisa pensar naquilo que é louvável, aquilo que é virtuoso, aquilo que tem boa fama, naquilo que existe louvor. Isso deve ocupar o nosso pensamento e de fato Deus da paz será conosco. Aqui Jesus diz que muito felizes são os mansos, porque herdarão a terra. Isso nos faz pensar, a gente vai ser bem breve nessa mensagem, mas isso nos faz pensar quantas vezes as nossas ações nos atrapalham mais do que nos ajudam. Eu queria que você pensasse um pouquinho, em termos práticos, quantas vezes você, de maneira repentina, se irou. E aí você, não é pecado se irar, a Bíblia até diz para a gente irar e não pecar, mas quantas vezes, quando você deixa o estado de mansidão, você é tomado de ira, quantas vezes você fala o que não deve ou faz o que não deve? Quantas vezes você já se viu em uma situação complicada porque agiu de forma precipitada? Não parou para refletir, não parou e não refletiu sobre o valor do domínio próprio. Alguém disse certa vez que nós somos escravos daquilo que falamos, mas somos senhores do silêncio. E quando a gente fala, a gente tem que tomar cuidado para que as nossas palavras não sejam piores do que o nosso silêncio. Quanto às ações, nós precisamos lembrar do que a palavra de Deus nos diz, que a ira do homem não produz, não satisfaz a justiça de Deus. A ira do homem, ela não é capaz de fazer isso. Por isso, quando eu sou provado, eu preciso também demonstrar a presença do Espírito em mim, através do domínio próprio. E aqui Jesus diz que os mansos herdarão a terra. O que isso significa? O que isso quer dizer? Ainda no contexto de Jesus, que nasceu sob ali o domínio do Império Romano, ainda valia a lei do mais forte. O povo que tinha mais poder dominava sobre o outro. Por exemplo, o Império Romano vivia alargando as fronteiras do seu império, dominando sobre outras cidades. E ninguém podia resistir àquela força bélica. Se uma cidade quisesse resistir, ela sofreria as consequências e a intervenção aí do exército imperial romano. Olha o que Jesus diz. Jesus diz que os mansos herdarão a terra. Os mansos são aqueles que se dominam.
aqueles que procuram se controlar, procuram não ser precipitados, procuram não agir de forma repentina, têm um controle, não estão dispostos a entrar em conflitos, em contendas, em qualquer tipo disso, de coisa assim. Às vezes a gente tem a falsa impressão de que quando a gente deixa de responder e quando a gente deixa de agir de maneira rápida, nós parecemos moles ou parecemos covardes. Isso é que o mundo quer dizer para você. No entanto, a Bíblia chama isso de sabedoria. E é muito comum você perceber pessoas que viviam nesse contexto de intrigas, iras e brigas, confusões, pessoas que foram destruídas ou se destruíram. Agora também é muito comum você perceber pessoas que fugiram disso e que permaneceram, povos que não quiseram coisas grandes demais, pelo contrário, sempre foram conduzidos ali por um sentimento de autocontrole, povos que persistiram na história e permaneceram. Aqui Jesus diz que os mansos herdarão a terra. Ou seja, quando você não perde para você mesmo, pode ter certeza, você vai ganhar também aquilo que você objetiva. Os mansos vencerão, os mansos herdarão a terra. Que Deus abençoe a mim e a você. Nós precisamos mesmo cultivar cada vez mais esse traço que é um fruto do Espírito em nós, que é o domínio próprio. Deus te abençoe e faça florescer assim em você este fruto.